Programa Bioética, Ciência e Cidadania, discutindo hoje o tema relação médico e paciente. E os nossos entrevistados são o Dr. José Eduardo de Siqueira, professor de Clínica Médica e Bioética da Universidade Estadual de Londrina, e o Dr. Luiz Carlos Sobania, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Eu começaria perguntando ao Dr. José Eduardo o seguinte: como é hoje essa relação médico-paciente e, especialmente, se comparada essa relação com aquela relação tradicional que vem da época aí, da versão grega, não é? Da versão de Hipócrates, em que o médico assumia uma posição muito mais paternalista? Realmente, nós temos que resgatar um pouco a história da medicina e aí nós buscamos, como você falou, a medicina grega. A sociedade grega era regida por uma lei natural e nessa lei algumas pessoas eram investidas de um poder especial. O monarca, o médico, o sacerdote, que eram como mediadores entre Deus e os homens. Então, o juramento hipocrático é um juramento religioso. Na realidade, na introdução se diz assim: juro por Apolo médico, por Higeia e Panaceia e por todos os deuses e deusas que vou cumprir esse juramento. Isso mostra que, na realidade, é um juramento religioso. O médico era cultuado, né? Era cultuado. E, na realidade, veja bem, na sociedade grega, ao médico cabia estabelecer as normas e ao paciente cabia obedecê-las. Isso era uma coisa natural, porque o médico tinha o saber. As decisões eram tomadas unilateralmente. O médico podia tudo. Totalmente. Ou seja, todas as decisões. na sociedade grega, o médico era como um pai. E o paciente era o filho, ou seja, se busca a beneficência. E o pai sempre busca o benefício do filho. E claro que isso tomou conta, e é uma coisa que está presente na sociedade ocidental. Até hoje os médicos fazem o juramento hipocrático, com esse mesmo texto. Então esse paternalismo, que era benéfico, que era a busca do bem, permaneceu por um longo período até que a sociedade humana descobriu a autonomia, ou seja, o ser humano não é mais um produto da natureza, mas sim, ele é quem determina as regras morais. E se a relação médico-paciente era 1 para 1, existia esse grau de confiança que o juramento permitia, que esse modelo grego permitia. Hoje, a medicina é praticada por um número enorme de profissionais que atendem um único paciente. Então, houve uma mudança realmente radical, além do fato de que se existia um relacionamento no sentido vertical, médico em cima, paciente embaixo, isso está se buscando o relacionamento horizontal, da simetria, ou seja, o paciente hoje é quem, juntamente com o seu médico, toma as decisões. E como é que se deu essa mudança, ou por que ocorreu essa mudança? É a pergunta que eu faço agora ao doutor Luiz Carlos. As coisas mudam muito lentamente na história, né? Velho, na antiga Grécia, tinha 30 anos de idade, né? Então a população era menor e o médico, com o passar do tempo, e até há pouco tempo, ele tinha todo esse poder, né? Eu me lembro, eu tenho uns 37 anos de formado, a gente tinha muito mais poder, porque nós tínhamos não tantos médicos, né? A procura era uma procura direta, você tinha um relacionamento direto com o paciente. Então, essa relação que o professor fala de 1 para 1. Né? Especialmente nas cidades do interior, não é? Isso essa tinha. relação se dava era de muito forma ainda importante. mais... Ainda na cidade do interior... O médico era até um conselheiro, um amigo... Prevalece um pouco dessa em estrutura. todas... Isso ainda Ou consegue. seja, o sacerdote, o médico, o juiz são pessoas que ocupam uma posição de destaque. E o médico está nisso que eu sou bom. E o médico tinha uma participação maior na comunidade. Então, com a cidade crescendo, ele foi perdendo essa participação. Se você olhar o nosso próprio sistema de saúde, ele tenta hoje reverter isso, porque ele é um sistema municipalista. Né? Ele tenta voltar para a cidade a decisão, voltar para que as pessoas conversem, voltar para que as pessoas decidam. Né? Então, essa relação, o sistema procura fazer isso, mas isso não está sendo conseguido, porque hoje o paciente não tem nome e o médico não tem nome. Né? Está faltando isso, o paciente ter um nome e o médico ter um nome. Eu não sei quem me atende, né? Hoje quem me procura diz assim, estou indicando uma cirurgia, explico por que ela tem que ser operada e ele me pergunta, é o senhor que vai me operar? Mas ele está na cabeça dele que, na verdade, ele não está sabendo quem vai tratar dele. Então, ele não procurou o seu médico, ele procurou um médico que o sistema diz para ele procurar, e seja quem for naquele dia.
Nessa versão antiga, quer dizer, o médico exercia, né, a sua profissão, o seu conhecimento no domicílio do paciente. Frequentemente ele ia atender o paciente no próprio domicílio. Hoje também isso se inverteu, né? Acabou o atendimento domiciliar, praticamente. Mas olha só, né, como a história se repete, né? Qual é o projeto mais importante hoje do Ministério da Saúde? É o médico da família. Entende? Quer dizer, é uma ida e volta, tenta-se de alguma forma resgatar. Retorno, né? Então, nós estamos vivendo um momento em que os médicos têm que acordar e tentar reverter de alguma forma. Né? Não vai ser exatamente igual, vai ser impossível criar um médico, né, da família que eu chamo o meu médico em casa. Vai ter que ser o médico do bairro, o médico da área, o médico de alguma coisa, mas ele vai ter um nome, com certeza. E esse relacionamento que se dava no domicílio não era simplesmente um relacionamento do profissional com a doença, com o momento. Ele conhecia a biografia da pessoa, ele conhecia os dados subjetivos da história daquela pessoa. Isso foi deslocado, essa relação, para o hospital. E o que se passou a realmente contemplar são os fatos, a doença. E o médico começou a olhar cada vez mais, menos o doente, quer dizer, mais a doença, mais o órgão doente e menos a pessoa. Então, hoje, o doente, num hospital, ele é um número ou ele é portador de uma doença do fígado, do coração, e ele perdeu aquela aura, aquela história da biografia dele. Eu sempre conto uma advogada, que é a jornalista do New York Times, foi convidada para fazer uma explanação num congresso médico, e ela disse assim, tinha 30 minutos, assim, só vou usar 5 minutos. Os senhores que têm a maior tecnologia, tudo mudou, tecnicamente os senhores são perfeitos, mas eu só vou pedir para os senhores uma coisa. Olhem para os meus olhos, conversem comigo olhando para mim, né? Porque aquilo que os senhores estão tratando é apenas uma parte do meu corpo, eu sou inteira, né? Então, eu não tenho mais nada a dizer para os senhores, né? Olhem, né? E saiu uma reportagem, acho que foi capa até do Times, que os médicos normalmente eram primeiros alunos nas universidades, para a conquista do espaço na universidade, tudo tipo A, com nota 10, mas, na verdade, quanto de filosofia eles aprenderam na escola? Eles aprenderam tecnologia, usar técnica, como fazer, e quanto eles para o seu tempo para estudar o ser humano. Agora, que importância teve nessa mudança a declaração do Código dos Direitos dos Pacientes, não é? Que foi definida pela Associação Americana dos Hospitais em 1973. Foi a partir daí que se deu efetivamente essa mudança? Houve, na realidade, um momento que nós poderíamos dizer de coincidência. A bioética, esse termo bioética foi cunhado em 71 por um oncologista, Hans Potter, que ele dizia o seguinte: nós precisamos olhar o ser humano, e eu preocupado, diz ele, eu sou um médico que estou cada vez mais olhando a doença. Eu quero ver o ser humano completo. E para isso eu preciso de pessoas que me auxiliem a fazer isso. Isso foi em 71. Em 74, os americanos, preocupados com o destino das pesquisas em seres humanos, criaram uma comissão para estudar como se relacionava o pesquisador com o paciente. E se verificou coisas tremendas. Por exemplo, um fato conhecido que há pouco tempo o presidente Clinton pediu desculpas públicas, que ocorreu no Alabama. Negros, na década de 50, de 30, 50, e depois eles tinham sífilis e simplesmente não foram tratados, porque existia um interesse dos médicos de observar a evolução natural da doença. Em 1973, como você mencionou, surgiu o Código de Direito dos Pacientes, pela Associação Americana dos Hospitais, e criou direitos dos pacientes. Hoje, o paciente nos Estados Unidos, quando entra no hospital, recebe um documento que caracteriza exatamente os direitos dele, os limites da ação do médico e dele. Isso foi um marco. Agora, esse é um lado positivo a ser considerado da mudança, né? Antigamente, o paciente não tinha voz, né? Ele não opinava, ele não participava ali de decisões que, de alguma forma, estavam influindo no destino dele. Claro. Sobre esse aspecto, uma evolução considerável. Eu faria um comentário, até lembrando isso agora, porque várias das citações que aconteceram aqui foram citadas nos Estados Unidos, né? Onde a política principal de ação geral era de mercado, né? Não vem essas noções, onde o problema estava se estabelecendo, que de repente você tinha um paciente que era um consumidor, né? Quando na verdade ele é um paciente com seus problemas, seu inteiro. Os exemplos que eu citei foram exatamente, e são parecidos à época, assim, de repente você tem a sociedade como um todo envolvendo na sua ação médica.
né? Eu acho que a sociedade americana tem um mérito, sem dúvida, porque a cultura anglo-saxã é uma cultura que olha a autonomia do ser humano. O ser humano, ele é respeitado. Então, o ser humano, o paciente diz assim, não, eu tenho os meus direitos. Um dos itens desse código é o seguinte: para que uma pessoa entre no quarto, para que uma pessoa assista, tem que ter autorização do paciente. Ou seja, o ensino médico, por exemplo, nos Estados Unidos, está existindo algum grau de complicação. Em alguns lugares se faz ensino com artistas, com modelos, com bonecos, porque o paciente já não permite ser examinado. Eu acho que foi um grande avanço. Na realidade, talvez tenha sido um marco da expressão da autonomia da pessoa humana, que não é mais aquele paciente, ele deixou de ser paciente para ser ativo. Aquela relação que era vertical passou a ser mais simétrica, passou a ser mais horizontal. Eu estou olhando você no mesmo nível. Não estou olhando você para cima como um deus grego. Você é uma pessoa igual, que tem domínios técnicos e vem me auxiliar nessa passagem da minha doença. Bem, vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o nosso programa que discute hoje a relação médico e paciente. No próximo bloco, vamos discutir a tecnologia aplicada à medicina. Até já! Programa Bioética, Ciência e Cidadania, discutindo hoje o tema relação médico e paciente. E nós vamos aqui voltar ao nosso debate. Eu pergunto aos nossos convidados o seguinte: o que a gente nota hoje é uma presença muito forte da tecnologia na medicina de uma maneira geral, não é? Hoje não se faz um diagnóstico sem se recorrer a inúmeros exames de toda sorte. Eu pergunto aos senhores, isso foi bom ou ruim para o médico e para a medicina? A tecnologia avançada é ótima para o médico e para o paciente, quando ela for adequadamente utilizada, né? Alguns exames atuais mostraram e nos ensinaram caminhos novos para enfrentar os problemas médicos. O problema da alta tecnologia é ela ser usada indevidamente, né? E isto atrapalhou, quando ele não vai tentar substituir. E o que o senhor chama de usá-la indevidamente? Eu dou um exemplo típico. Assim, eu faço uma área da medicina em que muitos pacientes nos chegam com exames sofisticados. E eu vejo que de 10 exames, 8 eram desnecessários. Faltou exatamente um exame clínico, uma anamnese, eu ver bem a história, ouvir bem o paciente. E, na verdade, aquilo era suficiente, né? Eu vejo a angústia do meu paciente. Isso tudo é custo, né? Isso é custo demais. E, de repente, quem é que está sendo remunerado mais adequadamente? É a máquina. A máquina não fala, não vive, não tem família, né? Quem tem família é o profissional, é o paciente, porque de alguma forma esse custo, seja ele na minha contribuição para o plano de saúde, seja no meu imposto para o Sistema Único de Saúde, é para o paciente, ele está pondo dinheiro, né? E nós estamos pondo dinheiro. Então, esse uso indevido, como controlá-lo, né? Esse é um problema que os médicos têm que enfrentar seriamente de frente. Essa distorção faz parte do distanciamento do médico com o paciente. Na época do relacionamento próximo, a anamnese, o exame físico, ouvir o paciente, significava 85% dos diagnósticos. Isso foi substituído por uma tecnologia. A tecnologia foi crescendo de tal ordem que entre o paciente e o médico se incorporou uma tecnologia gigantesca que exerce um fascínio não só no médico, mas no paciente. E eu digo uma coisa: hoje nós vivemos um paradoxo. As pessoas confiam, glorificam a medicina e desconfiam do médico. Ou seja, confiam e se extasiam com a tecnologia e desconhecem que quem tem que manusear isso é o profissional. E o médico se anula um pouco, realmente, como aquele que deveria ser o responsável em última instância por um diagnóstico. Isso que o Soberano falou, uma coisa, existem trabalhos na literatura demonstrando, por exemplo, o seguinte: nos Estados Unidos, de 6.000 exames que se faz pré-operatório, 68% desnecessário. Uma questão que eu sempre coloco: a tecnologia é extraordinária,
A tecnologia veio, sem dúvida nenhuma, a ajudar o médico a encontrar o diagnóstico e a melhor atender o paciente. Eu te pergunto, quantos exames com utilização de ultrassom identificaram pedra na vesícula e quantas vesículas foram retiradas de maneira desnecessária? Ou seja, nós estamos tratando o exame e não estamos mais tratando o paciente. Às vezes, o exame nos dá uma informação e nós vamos tratar aquela informação como se fosse tudo. E realmente esquecemos de tratar a pessoa. Quantas pessoas não tratam, eu sou cardiologista, quantos não tratam uma cinecoronografia? Estão tratando o filme. Veem o filme e começam a raciocinar em torno de indicação de fazer ponte para lá ou para cá, esquecendo que aquele coração, que aquelas artérias pertencem a uma pessoa. E isso foi passado para o paciente. Então, às vezes, é difícil o médico negar o exame. Claro. Diz assim, o que eu vou fazer? Se eu negar o exame, ele vai num outro que vai pedir o exame. Então, ele ficou uma situação assim complicada. Uma roda viva. Uma roda viva que fez isso, né? Então, isso prejudica, mas... Agora, não há uma aparente contradição nisso tudo? Quer dizer, esse distanciamento, não é estranho que esse maior distanciamento ocorra exatamente quando há uma mudança positiva na relação médico-paciente, no sentido, deveria aproximá-los até, porque o paciente passou a ser ouvido, passou a ter voz ativa? O problema é o que foi mencionado inicialmente. O médico das gerações anteriores, como eles dispunham de pouca tecnologia, eles faziam crescer o espírito humanista e cultivar, ouvir, olhar, palpar. Com a tecnologia e o ensino da medicina passou a ser calcado em cima da tecnologia. O que se ensina é tecnologia nas escolas de medicina e pouco humanismo. Então o que precisa ocorrer realmente é o resgate, é o retorno do profissional, ele sim ser o filtro e ser quem indica, avalia os exames complementares. O que era complementar na época do Sobaina, ele pedia um raio-x complementar, ele sabia o que ia observar. O que passou a ser complementar hoje é a participação do médico. Quase. Não, e o que era complementar com o método auxiliar diagnóstico, hoje é o essencial. O paciente diz assim, doutor, o senhor vai pedir um ultrassom? O senhor vai pedir uma ressonância? E aí, às vezes, vem uma coisa dramática. O médico diz assim, bom, o seu ultrassom foi normal, então o senhor não tem a doença. E por outro lado, assim, quer dizer, o outro lado foi os sistemas, que de repente não vinculou o médico ao paciente, o paciente ao médico, né? Que de repente você tem o plantonista, plantões de 24 horas, quer dizer, é impossível alguém atender 24 horas seguidas, né? E ele é médico na terça-feira naquele hospital, ele só volta naquele hospital na outra terça-feira, quer dizer, ele não tem o seu doente. Quando alguém atendeu a primeira vez, esse paciente é dele. Esse era o sistema tradicional que deveria acontecer. Né? O senhor está tocando num ponto que me parece bastante importante. Até que ponto o modelo, né, de medicina que se pratica hoje no Brasil tem contribuído também para esse distanciamento na relação médico-paciente? Eu acho que o sistema único de saúde é um sistema magnífico. Ele não conseguiu ser implantado ainda, porque ele tem esses defeitos, né? Que não foi o sistema que trouxe. Esse sistema começou a existir de atendimento. Então, precisa correções desses pontos de vista. Precisa haver um relacionamento. O modelo não tem responsabilidade nisso. O modelo tem responsabilidade, não o modelo propriamente dito, mas os responsáveis pela implantação do modelo é que passam a ter responsabilidade nisso, ao admitir que tenha sistemas... O senhor acha que esse modelo do SUS, o Sistema Único de Saúde, bem aplicado, ele poderia até contribuir para uma proximidade nessa relação médico-paciente, para um maior diálogo entre as partes? Com toda certeza. Né? Eu tenho, em alguns lugares onde isso está sendo implantado, você tem pessoas que têm o seu psiquiatra, que tem o seu clínico, o seu pediatra, ou conhece bem, né? Então, isso é possível. Na verdade, o que tem que se corrigir é essas mazelas do sistema, essa maneira de relação de trabalho que está prejudicada, né? Então, tem que ser corrigido. E, ao se corrigindo, nós temos algum caminho, né? Nós estamos, acho que, voltando um pouco na história de tentar. A hora que a gente começa a discutir isso é porque nós estamos com um problema, e todo problema, no meu ponto de vista, tem uma solução. Agora, uma outra coisa que eu queria acentuar, que é absolutamente necessário e que é uma coisa extremamente perversa, é a importação da tecnologia do primeiro para o terceiro mundo. Então, se produz um equipamento hoje nos Estados Unidos e amanhã nós estamos importando esse equipamento. Eu vou dar um exemplo. Década de 90, início da década de 90, se inventou um aparelho na Alemanha que tratava adenoma de próstata, crescimento da próstata benigno. Se introduzia
um catéter na uretra e por aumento da temperatura se recanalizava e fazia a pessoa urinar. Esse aparelho custava US$1 milhão. US$1 milhão. Esse aparelho foi adquirido por vários hospitais no Brasil e no intervalo de 8 meses se mostrou uma tecnologia obsoleta. Ou seja, nós jogamos US$1 milhão pela janela, num país que tem uma tremenda dificuldade em dividir os parcos recursos. Então, será correto isso? Será que nós estamos fazendo uma análise adequada da importação dessa tecnologia? Será que nós precisamos disso? Nós sabemos hoje, por exemplo, que na Avenida Paulista, em São Paulo, tem mais tomógrafos de ressonância que no Canadá. Que os exames que estão na moda hoje são os de ressonância magnética, né? Um modismo aí, né? Então, quer dizer, é preciso um país como o nosso que tenha algum grau de reflexão sobre a necessidade da tecnologia e que a tecnologia passe a ser realmente tributária de um raciocínio, que ela auxilie a resolver o problema do cidadão doente, mas que ela não ganhe essa importância tão patológica, tão doente. Houve também um aumento considerável da demanda, né, nessa área. Exatamente também isso, mas eu vou colocar mais alguma coisa, né? De repente nós tínhamos no passado uma relação médico-paciente direto e uma relação médico-instituições de caridade, né? que tinha uma relação, apesar de tudo, também direta, né? Apesar das pessoas assim. E de repente nós passamos a ter intermediários, né? Quer dizer, tem o próprio sistema de saúde, os planos de saúde, né? Que por mais que sejam dão cobertura. As empresas farmacêuticas, e de repente você tem planos de saúde que passam a ter exigências, ter referências, carências, não atende tudo. Não é como se o indivíduo fosse culpado de ter uma doença que foi diagnosticada pelo médico e de repente o plano não cobre, porque é muito caro. Né? Então começa a ter uma dificuldade de relacionamento. O paciente ficou perdido também. A quem eu procuro? Sobani, e a extraordinária força das empresas farmacêuticas e das empresas que produzem equipamento médico. É uma força extraordinária que acaba tomando decisões, o que é uma coisa absurda. Quer dizer, na realidade, se utiliza um remédio porque a indústria farmacêutica acaba empurrando. Se utiliza um equipamento porque uma grande firma acaba produzindo e tem que se utilizar. Agora, e a influência do mercado, não é? É a lei do mercado. O mercado atuando, né, sobre a medicina. É a questão social, isso que eu estou dizendo. O A questão modismo, social não pode ficar presa à política Claro. de mercado. Né? Quer dizer, se nós formos capitalistas, a educação e a saúde tem que ser olhada de outra maneira. Dizer, né? não podemos Dentro negar dessa globalização, o mercado, não podemos negar então, o mercado, mas não e, podemos repente, permitir que ele atue de forma... E tudo isso está influenciando na relação entre um médico e um paciente, num consultório, na casa, no hospital. Então, imagine essa pressão. Né? Então, na verdade, quem é que está perdendo com isso? É o próprio paciente e o próprio médico. Né? A medicina está cara, os médicos estão utilizando um número enorme de exames, como o Sobani falou, desnecessariamente. A medicina se tornou proibitiva e, com isso, quem é que pode usufruir da última tecnologia? Uma pequena parcela da população. E esse pequeno recurso que nós temos é destinado e é dividido, e as coisas fundamentais, as coisas primárias, acabam se perdendo, acabam se diluindo, e as questões primárias de atendimento fundamentais estão sendo esquecidas e trocadas por uma tecnologia de ponta que custa muito caro. E no momento em que se desenvolvem os direitos, né, o direito do consumidor, o direito, né, isso está claro na mente das pessoas, o direito do paciente, assim. Autonomia. Então, a pressão contra o profissional vem do outro lado, quer dizer, o erro pode acontecer e eu tenho que me cercar de N exames para que meu erro seja o menor possível. O médico virou um pouco vidraça ultimamente. Então também, ele tem que se cercar do exame. Esse exame era desnecessário, mas eu vou provar com esse exame que isso que eu estou pensando é verdade. Então ele começa a ter provas, aquele bom médico, prova do raciocínio dele está correto. Então ele vai ter que usar alguns exames para provar que está... Olha, o exame está dizendo o que eu estou dizendo. Né? Que então, é uma demonstração de insegurança, né? É, uma insegurança, mas a insegurança da pressão que ele tem sobre ele. Né? E o paradigma disso ocorre nos Estados Unidos. Os grandes problemas judiciais ocorrem em função daquilo que o médico não pediu. Por que o senhor não pediu esse exame? Então existe um número enorme de exames que se pede para que se cerque todas as possibilidades. Dúvida, você sabe que existem algumas especialidades nos Estados Unidos, como a ginecologia, a obstetrícia, por exemplo, que o médico, para exercer, ele tem que pagar $300 mil por ano de seguro para se proteger. É um seguro preventivo. Então, quer dizer, é um caminho absurdo.
Bem, vamos fazer mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com esse nosso debate sobre a relação médico-paciente. Voltamos daqui a pouco com o nosso último bloco. Até já. Programa Bioética, Ciência e Cidadania, discutindo hoje o tema relação médico e paciente. Eu volto agora a perguntar aos nossos convidados, né? Falamos até agora dos problemas que cercam a relação médico-paciente, da influência, às vezes, negativa, não é, que a tecnologia exerce sobre a medicina hoje. Vamos tentar falar um pouco agora sobre as soluções, né? Vamos tentar apontar caminhos, ver de que forma se pode resgatar a velha imagem do médico. Pergunta que eu faço inicialmente ao Dr. José Eduardo. Bom, eu acho, em medicina nós aprendemos uma coisa. O primeiro caminho é fazer o diagnóstico. Se nós conseguimos fazer o diagnóstico, nós seguramente faremos o tratamento adequado. Eu acho que nós já fizemos Isso aqui o diagnóstico do problema. Ou seja, existe um diagnóstico e nós sabemos o tratamento. O médico tem condições de retomar na sua formação, e isso, o ensino da ética e da bioética é fundamental, retomar esses valores éticos e desprezar não, reformular o seu conceito de que nós temos que dividir o ser humano em pequenas partes e eu sou responsável por uma pequena parte. Nós temos que resgatar o todo. Nós temos que olhar o todo do ser humano. Este ser humano, que é um ser bio, psico, social, é esse que nós temos que olhar. O conceito, por exemplo, de saúde, da Organização Mundial de Saúde, não é simplesmente a ausência de doença. É um bem-estar físico, psicossocial. Então, qual é a solução? As escolas de medicina estão se preocupando e estão retomando a formação humanística. O uso criterioso da tecnologia através da medicina baseada em evidências, nós estamos aprendendo a mostrar aos nossos alunos que é preciso ter evidências para a prática médica. E, principalmente, voltar a se aproximar. O médico dá a mão para o seu paciente, o médico olhar o seu paciente nos olhos, conhecer o paciente pelo nome, e assim nós retomamos com vantagens, porque se a medicina do início desse século era pobre em tecnologia e o médico a exercia bem, hoje ele tem uma tecnologia tremenda que pode exercer melhor ainda a medicina. Eu sou otimista, penso que nós vamos encontrar o caminho sem dúvida nenhuma. O senhor propõe que se volte um pouco àquela antiga relação médico-paciente? Acho que sim. Eu acho que o paciente tem que ter um médico. Ele não pode ficar perdido numa estrutura hospitalar e ter um número enorme de especialistas que ele não sabe para onde vai, para onde caminha, quem é o responsável, com quem ele conversa, qual é o ponto de referência. É preciso que ele tenha um médico. Um médico de confiança, quer dizer, restabelecer a relação de confiança. Exatamente. Então, isso é um caminho que é da formação. Mas nós temos, atuando no país, 210 mil médicos. Tá? Então, o que a gente pediria a esses médicos, que voltem a tratar os seus pacientes, a todos os médicos, né? Que voltem a tratar os seus pacientes como um paciente dele. Né? Não como que façam usuário, investimento, assim, e não como usuário, né? Independente de quem paga. Em hospitais universitários no país, os salários baixos que estão os professores, que não se ajudam há muito tempo, né? Tem um atendimento adequado. Ele está ganhando muito pouco lá. Né? Será que é pelo status da universidade que ele atende de maneira diferente lá? Pode ser até, né? Então, nós temos que resgatar isso. E o médico tem que investir nele mesmo. Ele precisa começar a atender isso que o professor disse. Quer dizer, na verdade, o médico precisa conhecer o seu paciente. Esse paciente é meu. Fui eu que atendi no pronto-socorro, esse paciente continua meu. Eu não passo para ninguém.
Eu tenho que ter uma vivência, se é um problema hospitalar, do hospital. Eu não posso ser plantonista só daquele hospital, se eu não for parte do dia a dia desse hospital, né? Então, você tem médico plantonista, médico diarista. Brincadeira, você só pode ser plantonista e diarista. Eu sou plantonista em hospital porque eu moro nessa casa e eu trato todos esses pacientes, né? Então, essa relação tem que ser resgatada. E é isso, e outro caminho é esse que o mundo inteiro está discutindo, que é o médico de família. O que é esse aí? É levar novamente o médico, não só o médico, mas uma equipe de saúde à casa das pessoas, para descobrir o que está acontecendo lá dentro, né? Existe uma proposta que está sendo adotada em algumas escolas de medicina no Brasil, mas isso já é uma experiência do Canadá, da Holanda, de se fazer o ensino baseado em problema. Ou seja, se o nosso ensino antes era compartimentalizado, ou seja, existia um ensino da cardiologia, o ensino da pneumologia, o ensino da imagem, etc. Hoje nós estamos olhando o ser humano como um todo, através de um problema. Estamos resgatando o ser humano como um todo. Esse é o ensino baseado em problema, o PBL, é um novo modelo de ensino na medicina. E que o estudante de medicina, a partir do primeiro ano, ele já se defronta com um ser humano que tem uma enfermidade e que ele vai buscar a solução para essa enfermidade. E não mais aquele ensino específico. Quer dizer, a mudança já deve começar na escola, deve mudar no curso de graduação, na formação. Na formação. A nível de conselho que a gente participa, e nós temos a nossa atividade judicante, que é de todo dia, onde nós encontramos problemas? Não é no erro crasso, no erro que o médico errou, é na relação médico-paciente. A maioria dos processos que nós examinamos, eu posso dizer seguramente 70%, está na relação médico-paciente. Num detalhe muito pequeno, que o médico tem encontrado dificuldade, esses médicos que estão sendo julgados, né? Não vamos generalizar nunca nada, é na informação. Eu fiz o diagnóstico correto, indiquei a terapêutica correta, só que eu não informei ao meu paciente dos seus problemas, assim. Se o doutor tivesse me explicado, eu não estaria aqui, né? Ele não informou, ele tem ainda um resquício do seu todo-poderoso poder mesmo, né? De poder dizer assim, é assim que tem que ser tratado. Não está explicado, né? Que é uma coisa formal, né? Que você não precisa até escrever, né? Alguns países escrevem tudo que você tem que informar, porque fica uma relação muito contratual assim, mas é a informação, e o paciente ainda não tem a informação adequada. Bem, nós falamos muito aqui que é preciso que se mude aí, haja uma mudança de atitude, não é? Em relação ao médico. Eu lhe pergunto o seguinte, também com relação ao mercado, quer dizer, o médico não está muito sugestionado hoje por essa relação mercadológica que envolve toda a medicina? Será que ele não precisaria também assumir uma atitude um pouco antiga até, paternalista, mas também assim com muito mais fundo social? Será que o médico antigamente ele não via o paciente e não considerava que o atendimento a esse paciente era quase que uma missão, mais do que ali... É verdade. Eu acho que nós temos que resgatar... O médico tinha antigamente uma função social quase que naturalmente. Ele exercia um pouco a filantropia. Exatamente. Em grego se dizia arete, a excelência. A profissão médica, rigorosamente, exige uma excelência, porque lida com o ser humano. Então, essa busca da excelência passa, sem dúvida nenhuma, por contemplar o ser humano no exercício da sua cidadania, ver como um cidadão. E o médico passa a ser um parceiro, porque nós não podemos cometer o erro de saltar do paternalismo extremo, que era um despotismo até, para um autonomismo extremo, que já ocorre isso, por exemplo, nos Estados Unidos, em que os dois protagonistas estão no mesmo nível e o exercício da autonomia pelo paciente é complicado. Por exemplo, o cidadão vai ser submetido a um exame, o médico entrega um pacote para ele, vá para casa, estude esse pacote, que é uma endoscopia que nós vamos fazer, e amanhã você me traz assinado sim ou não. Não pode existir isso. O que tem que ocorrer realmente é essa reação intersubjetiva entre os dois profissionais, entre o profissional médico e o paciente, para que a coisa caminhe no sentido de uma colaboração. Agora, o que precisa mudar na atitude do paciente? O paciente, ele está sendo influenciado por essa propaganda de alta tecnologia. Planos de saúde vende o avião, né, que o transporte, ou vende altos exames. Os planos de saúde, de alguma forma, têm contribuído também para essas distorções, né, na relação. E do mesmo modo com o médico, porque de repente vale a estatística numérica de atendimento e não vale a qualidade do atendimento.
Né? Então, e o número de profissionais que você coloca no mercado também. Né? Eu me lembro que na história da Suécia, houve uma grande greve dos médicos e o dirigente da Suécia dizia assim: é a última vez que nós perdemos para vocês, médicos. Eu vou abrir mais escolas e daí eu não vou ter mais nenhuma relação difícil. Né? Que aí você deteriora a formação também. Né? Então, a qualificação dessas escolas, a avaliação dessas escolas. Então, tem escolas como a de Londrina, que está entrando nesse processo novo de ensino, né? Mas você tem outras escolas que não estão influenciando assim. Então, o plano de saúde influencia o paciente. O paciente já vai com aquela dificuldade de relação, já não sabe quem procurar. É o primeiro que achar, ele vai consultar. Né? E, de repente, não ficou satisfeito com esse, ele procura outro, e tudo isso aumenta o custo do plano, aumenta o custo para o paciente. José Eduardo, a atitude do paciente. Eu acho que a necessidade, precisa mudar. eu vou usar uma figura assim, de retórica, a necessidade de um namoro, nós precisamos começar a namorar novamente. O médico e o paciente precisam começar a namorar. Não é possível que o paciente veja no profissional alguém inimigo, e nem o médico ver no seu paciente um eventual contestador. É preciso um namoro, é preciso uma aproximação, que sem dúvida nenhuma dessa aproximação, isso vai depender não só do paciente, no exercício da sua cidadania, mas também no paciente entender que a doença dele tem que ser cuidada por uma pessoa. A tecnologia passa pelo filtro do conhecimento médico. Por outro lado, o médico tem que abandonar esse modelo cartesiano de olhar a pessoa dividida, e tem que ver a pessoa como um todo. Esse caminho, eu acho que é um caminho que está sendo buscado. A duras penas, eu penso que se houve um afastamento, nós estamos nos aproximando. Acho que nós estamos nos aproximando de uma maneira benéfica. Acho que o namoro até já começou e espero eu que a gente termine num casamento bastante permanente. Bem, infelizmente o nosso tempo está se esgotando e eu passo a palavra ao Dr. Luiz Carlos para considerações finais aí a respeito desse nosso programa. A relação médico-paciente tem que melhorar por parte do paciente e por parte do médico. O médico tem que examinar seu paciente, examinar o seu paciente, ouvir a sua história e fazer um exame físico adequado, fazer a sua proposição diagnóstica e orientação de tratamento. É medicina tradicional isso, né? E usar a tecnologia quando ela for realmente necessária. Né? E dizer ao paciente tudo o que ele pensa sobre o seu problema, informá-lo adequadamente. E se for uma cirurgia, eu tenho um amigo que sempre dizia assim: se for indicação de uma cirurgia, nunca marque para aquela semana. Marque sempre para a próxima semana. E sempre diga que essa é a sua opinião. Isso quer dizer que não é a opinião da medicina. Pode ter uma outra opinião sobre aquilo que eu estou dizendo. Né? E se ele voltar na próxima semana e concordar com a cirurgia da próxima semana, ele assinou um contrato moral consigo. Quer dizer assim: eu acredito em você, médico. Né? Faça comigo o que tem que ser feito. Dr. José Eduardo, considerações finais. Eu diria o seguinte, que desse namoro que eu falei, o namoro, a relação entre duas pessoas precisa se pautar pela verdade. A verdade significa reconhecer o outro como um ser que nunca poderá ser meio mais fim. É um ser humano, como dizia Kant, tem dignidade. E nós temos que nos pautar pela verdade. Nós temos que abandonar, na República de Platão está escrito assim: a verdade deve prevalecer, porque a mentira não atende à vontade dos deuses. Mas algumas pessoas podem mentir, por exemplo, o médico, diz Platão na sua República. Acho que nós temos que abandonar essa figura. Acho que o médico tem que ser um parceiro, esse relacionamento tem que ser pela verdade e com respeito à autonomia da pessoa humana. Muito obrigado, doutor José Eduardo, muito obrigado, doutor Luiz Carlos, pela presença dos senhores. E termina aqui esse nosso debate sobre a relação médico e paciente. Voltamos no nosso próximo programa. Até lá!